Então, pessoal, vamos dar início à apresentação do TCC de Gabriel Alves da Costa, num formato inovador diante das atuais circunstâncias. Então, Gabriel, você tem entre 15 e 20 minutos para a apresentação, certo? O título do trabalho de Gabriel é Sonata, um aplicativo para auxiliar crianças com dislexia na associação de grafemas e fonemas. Compõe a banca examinadora as professoras Aila e professora Thaise, ambas do DCX, então agradeço a participação e o aceito do convite. Então, deixo a palavra com vocês, certo, Gabriel? Certo. Eu também, quando estava no P1, não me imaginava apresentando a banca dessa maneira, mas, enfim, vamos lá. Bom, como o Yuska falou, o título do trabalho é Sonata, um aplicativo para auxiliar crianças com dislexia na associação de grafemas e fonemas. E aí a gente viu que algumas crianças, elas demonstram dificuldades no aprendizado durante a fase de alfabetização. Em certos casos, este cenário pode ser caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mais especificamente, ele está ligado à aprendizagem, né? Então, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na sua versão quinta, ele traz que transtorno de aprendizagem interfere no desenvolvimento do indivíduo devido aos déficits específicos na capacidade individual para perceber ou processar informações com eficiência e precisão. A origem do transtorno de aprendizagem ela é biológica, o que implica no nível cognitivo e que são associadas com manifestações comportamentais, influenciando a capacidade do cérebro para perceber ou processar informações verbais ou não verbais. Então, portanto, essa condição ela vai revelar uma falta de habilidades específicas, como de leitura, de escrita e até mesmo a matemática, né? Um dos transtornos de aprendizagem mais comuns é a dislexia. Segundo a Associação de Psicologia Americana, a dislexia ela compreende a dificuldade de aprender e de correlacionar letras a sons do próprio idioma materno. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, a dislexia ela atinge algo entre 5% a 17% da população mundial. Segundo Pimenta, citando Lima, ele diz que a dislexia ela pode ser adquirida quando ela surge em decorrência de uma lesão cerebral, afetando assim mecanismos de leituras que antes funcionavam normalmente, ou ela pode ser de desenvolvimento, né, quando ela não consegue ser explicada assim por um acontecimento externo. Silva e Granita ela divide a dislexia entre três tipos: a visual, ou disseidética, que causa erros na leitura em decorrência de uma má visualização das palavras, além de dificultar também a questão de discernir entre os lados esquerdo e direito. Tem a auditiva, ou disfonética, que ela se revela pela falta de percepção sonora, acarretando dificuldade na fala e de relacionar os grafemas e fonemas, né? Por fim, a gente ainda tem a mista, que é quando as citadas anteriormente estão combinadas. Então, portanto, o objetivo deste trabalho é disponibilizar um recurso digital de suporte às crianças com dislexia auditiva, em fase de alfabetização, focando nessa questão da associação entre os grafemas e os fonemas. Para isso, a gente desenvolveu um jogo chamado Sonata, que deriva da palavra sonos, que em latim significa som. Bom, a fim de compreender a contribuição que o Sonata pode ter perante as proposições já semelhantes existentes, a gente realizou uma busca exploratória no Google Play. E por que no Google Play? O Google Play ele é a loja de aplicativos do sistema operacional mais comum no Brasil, e também porque nesse primeiro momento a gente está disponibilizando, desenvolveu o aplicativo para o sistema Android. E aí a string de busca que a gente utilizou nessa pesquisa tinha palavras como dislexia, jogos e crianças. E o retorno dessa busca foram de 7 aplicativos, dos quais 4 foram selecionados e 3 foram descartados. Vale a pena salientar que os 3 descartados foram descartados porque as proposições do jogo eram de diagnóstico
da criança com dislexia e não de auxílio na fase de alfabetização. Já os 4 selecionados foram o Dyslexia Learn Letters, o Dyslexia Go, o iGame e o Donlexia. E aí, falando um pouco mais sobre cada um deles, o Dyslexia Learn Letters, ele traz essa questão da associação grafema-fonema também. Ele, em sua maior parte, é inglês, toda a sua configuração, suas mensagens e tal, mas a reprodução sonora da letra é feita em português, o que pode deixar um pouco confuso. Ele não possui outras fases ou desafios para o jogador, nem possui áudios explicativos ou feedback sonoro. Então, basicamente, ele é essa tela que vocês estão vendo aí. E ao passar a letra, o som dela é reproduzido e o jogador tem que escolher a qual correspondente está entre essas 4 letras que estão aí acima. O segundo jogo é o Dyslexia Go. Ele possui 3 módulos: o de escrita, o de leitura e o de vogais. O de escrita da seguinte maneira: o jogo fornece uma palavra, essa palavra vai sumir após alguns segundos e a criança tem que digitar aquela palavra. O de leitura dado uma palavra, o jogador vai utilizar o microfone do seu dispositivo para ler aquela palavra. E o de vogais dado uma palavra, faltando suas vogais, a criança vai ter que completar a palavra, né, usando as vogais. Ele tem sua versão gratuita, uma versão paga também. Ele possui muitos feedbacks sonoros, ele valoriza muito o acerto do jogador, mas traz muitos textos explicativos. O terceiro aplicação semelhante que a gente viu foi o iGame. Ele é em inglês, ele tem sua versão gratuita e uma versão paga, e ele é subdividido em faixas etárias. E aí a gente focou na faixa etária que corresponde a da gente, que é a faixa etária de alfabetização de 6 a 7 anos. E aí ele traz, diferente da proposta da gente, ele traz uma associação da letra à sua correspondente gráfica, uma vez que pessoas que possuem dislexia, eles também têm muita dificuldade, trocam muito letras que são graficamente parecidas, como, por exemplo, nessa imagem. A letra do desafio é P, e aí as letras que aparecem abaixo para ele escolher são muito parecidas graficamente. E aí ele tem que clicar nas letras P que aparecem abaixo. Ele possui muitos feedbacks sonoros, mas também traz muitos textos explicativos. Bom, e por fim, temos o Dyslexia, né, que ele é um jogo, o Donlexia. Em português, tem uma versão gratuita e uma versão paga. Traz essa questão da associação grafema-fonema também. E traz 3 módulos de jogo. O primeiro é esse que vocês estão vendo aí, que a criança, o jogador, ao escolher uma letra, ele pode reproduzir sonoramente a letra de novo, ali no solzinho. E o desafio é dado em forma de palavra escrita. E aí ele tem que dizer se essa palavra escrita inicia com a letra que foi escolhida para jogar. O outro módulo seria que, ao invés de aparecer a palavra escrita, aparece uma imagem. E o terceiro módulo é que ele tem que, dada muitas letras, ir clicando na letra correspondente à que ele escolheu para jogar. E aí eu trago um quadro comparativo agora das aplicações semelhantes e do Sonata, né? Em comparação com o Sonata. Então, na questão do idioma, a gente vê que só o Donlexia é em português, tal qual o Sonata se propõe. Quanto à gratuidade, apenas o Dyslexia Learn Letters, ele é totalmente gratuito, assim como o Sonata se propõe. Na questão do tipo de atividade, o Dyslexia Learn Letters e o Donlexia, como o Sonata, também traz essa questão de associação grafema-fonema. Quanto aos níveis evolutivos, o Sonata se assemelha muito ao Donlexia, nessa questão de ser dividido por seus níveis ser divididos por vogais e os demais níveis ser as consoantes agrupadas. Eu vou falar um pouco mais à frente desse agrupamento. Na questão da valorização dos acertos, todos trazem algum tipo de valorização de acerto, seja visual ou sonoro, mas apenas Dyslexia Go, Donlexia e o Sonata traz, além do componente visual, um componente sonoro. E, por fim, o que a gente traz como diferencial do Sonata em relação às outras proposições é a questão de conteúdos colaborativos. Nenhum deles possui, e a gente busca, e o Sonata possui isso. Que é o quê? A gente, por estar utilizando o Web Services Alpha, que eu vou falar um pouco mais à frente também, a gente tem a condição de inserir os desafios e os contextos que serão utilizados pelas aplicações
e utilizar também desafios e contextos que foram inseridos por outras pessoas. Falando um pouco mais sobre o jogo em si agora, o Sonata, as tecnologias que a gente está adotando para a construção do Sonata, né? Então, como falado anteriormente, a gente está utilizando o Web Service do Sysalpha, que nos fornece uma base de dados multimídia e que permite o agrupamento de palavras por contextos. Além disso, como eu acabei de falar, ele permite a criação de novos desafios e novos contextos a partir de cada usuário. Vale salientar também que o Sysalpha ele é produzido foi produzido no Campus 4, tendo como uma das suas coordenadoras a professora Aila. Também utilizamos o React Native, falando um pouco mais da criação da interface do aplicativo. Utilizamos o React Native, que ele é uma biblioteca de JavaScript, que nos permite a construção de aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Mas, ressaltando novamente que, nesse primeiro momento, a gente está disponibilizando apenas para Android. E para a criação da interface, a gente seguiu algumas recomendações. Tomamos como base recomendações do Koga, que é um grupo que fornece recomendações de acessibilidade para transtornos de aprendizagem, né? A Koga é ligada à DAP3C. Então, pegamos 2 artigos, um de 2019 e um de 2018. O primeiro é a recomendação de design para interface de jogos acessíveis para crianças disléxicas, e o outro é uma proposta de critérios de design de interface do usuário para crianças com dislexia. E aqui a gente vê quais pontos a gente dessas recomendações estamos adotando. Então, do Koga, a gente traz recursos visuais claros, ícones para reforçar visualmente a estrutura, um sistema de navegação mais minimalista, estilos visuais ligados às interpretações auditivas, ou seja, essa implementação multimídia, trazendo imagens e sons. Sobre o primeiro artigo, a gente está trazendo uma linguagem clara e objetiva também, áudios explicativos, a valorização do acerto para o jogador, o feedback sonoro para cada ação do jogador, e priorizando a ludicidade e o caráter educacional. O segundo artigo, ele traz uma questão mais ligada à interface propriamente dita, que tem as questões de fontes e cores, background. Então, ele traz que sempre buscar utilizar fontes sem serifa, sugerindo a Arial ou a Comic Sans. Se possível, utilizar letras em minúsculo, variando o tamanho entre 14 e 16, e a cor da fonte ser uma cor escura, sugerindo preto. Quanto a cores de background, eles falam para evitar cores claras, priorizando o amarelo e o azul em tons mais escuros. O jogo agora propriamente dito, como falado anteriormente, o Sonata vai prover associação entre grafemas e fonemas, né? E aí a gente tem desafios que vão estar relacionados a contextos. Então, nesse primeiro momento, a gente trouxe o contexto de frutas, animais, escola e casa, por pensar que os desafios ligados a esses contextos são coisas mais comuns no dia a dia de uma criança. A gente tem os níveis de dificuldades divididos por letras, e a gente inicia com as vogais, e depois a gente vai para as consoantes. As consoantes, elas são agrupadas por letras, que elas se pareçam tanto na sua sonoridade, quanto na sua grafia, como a gente pode ver agora a seguir, como eu vou mostrar a seguir. Além disso, a gente está utilizando as 22 letras do alfabeto, e então a gente resolveu tirar o K, o W e o Y, foram recém-colocadas no alfabeto, e isso é mais difícil também de ter desafios que iniciam com essas letras. E a H, que tem seu som inicial mudo. Então, para a gente também não faria tanto sentido colocar o H. E agora o fluxo de telas. Então, basicamente, essa tela inicial, trazendo aquela questão do visual mais minimalista, ela traz apenas um botão de play, um botão com ícone de play, e dá a entender que ao apertar ali, o jogador vai iniciar o jogo. E aí, ao apertar, o jogador é levado para a tela dos contextos, né? E aqui nessa tela dos contextos, ele vai escolher entre os contextos que eu citei anteriormente, frutas, animais, escola, ou seja, a qual contexto vai estar ligado às palavras de desafio. Uma vez escolhendo o contexto que o jogador vai jogar, ele vai para a tela das letras.
E aí, aqui, ao entrar nessa tela, uma reprodução sonora, é feita uma reprodução sonora, com o texto que aparece aí, escolhe uma letra, e ele tem a possibilidade de escutar esse som, esse áudio, quantas vezes ele for necessário. E aí, o primeiro nível, como eu falei, é o nível das vogais, e aí vai subindo de nível. Que o segundo nível seria P, B, T e D. E como é que faz para subir de nível? A criança, o jogador, ele tem que acertar, vencer com todas as letras do nível anterior para ir para o próximo nível. Então, no caso, ele teria que jogar com cada uma das vogais e ganhar com cada uma dessas vogais para liberar o próximo nível. E como falando anteriormente também, as palavras, as consoantes, elas estão agrupadas de forma que tem a sua sonoridade parecida. Então, B, P, D e T, ou também sejam graficamente parecidas, uma vez que crianças ou disléxicos em gerais confundem muito letras que são graficamente parecidas. E aí tem os outros níveis também. Uma vez que ele escolhe a letra para jogar, ele vai para a tela do desafio, provavelmente. E aqui eu vou explicar um pouco mais dos elementos que estão aparecendo nessa tela. Então, as estrelas se referem às vidas, digamos assim, as chances que ele tem para errar. E uma vez que ele erra, uma estrelinha se apaga. A gente tem também essa barra de progresso, que conta os acertos que a criança tem, né? Então, se a criança errar 5 vezes, ela perde o jogo, e se acertar 5 vezes, ela vence o jogo. Outra elemento que aparece na tela é a letra escolhida e a possibilidade da sua reprodução sonora. Essa reprodução sonora, ela é feita seguindo um método fônico, ou seja, a letra ela tem um nome e uma sonoridade, que é o som que sai da nossa boca quando a gente pronuncia ela. Então, é esse som que a gente que passa ao reproduzir a letra. Abaixo a gente tem o desafio e a possibilidade de reprodução sonora da palavra ligada a essa imagem. E aí e os botões de certo e errado são considerados acertos se a palavra do desafio inicia com a letra escolhida e o jogador aperta em certo, ou se não inicia e ele aperta em errado. São tidos como erros se a palavra inicia com a letra escolhida e ele aperta em errado, ou se não inicia e ele aperta em certo. Uma vez o jogador vencendo o jogo, ele vai levado para a tela de vitória, onde vai aparecer um feedback sonoro, essa mensagem, e um botão para que ele retorne para jogar com a próxima letra, que ele vai escolher. Em caso de derrota, ele vai para essa tela, também há um feedback sonoro, e a possibilidade dele sair nesse botão vermelho e escolher um outro contexto para jogo, ou voltar a jogar com aquela mesma letra, ou escolher outra letra para jogar. Bom, e aí a gente, a fim de validar o que a gente tinha, o desenvolvimento do Sonata, a gente fez uma sondagem inicial com algumas pessoas, e a gente realizou essa busca por profissionais ou pais e parentes de crianças que possuem dislexia através das redes sociais. A gente entrou em grupos de Facebook que tratam do tema dislexia. A gente conseguiu contato com algumas pessoas, mas efetivamente 3 pessoas responderam o questionário. Fizeram todo o processo e responderam o questionário. Então, dessas 3 pessoas, a gente tem um profissional que é ligado à área da educação, que trabalha diretamente com crianças com dislexia, e 2 pais de crianças com dislexia. E a avaliação, ela consistiu no uso do aplicativo por meio desses avaliadores. Para sanar qualquer possível dúvida, a gente disponibilizou um vídeo de demonstração como é o funcionamento do Sonata. E, por fim, os avaliadores eles responderam o questionário. O questionário ele continha as seguintes perguntas, né? Qual a sua relação com a dislexia? E aí ele escolhia entre pai ou parente, pesquisador da área ou um profissional da área. Se ele fosse um pesquisador, a gente perguntava qual a área de conhecimento dele. Se ele fosse um profissional, também, qual a área de atuação desse profissional. Também perguntamos se você recomendaria o Sonata para outros colegas que trabalham junto a crianças com dislexia auditiva. E aí eles escolheriam entre sim, não e talvez. Também a gente trazia 2 questões abertas, que é qual a melhor característica do Sonata para crianças com dislexia auditiva e por quê? E o que precisa ser melhorado
no Sonata para adequar às necessidades das crianças com dislexia auditiva. E por quê? A gente ainda trouxe uma questão de tipo Likert, onde, dadas algumas afirmações, os avaliadores teriam que escolher entre as opções concordo totalmente, concordo, nem concordo, nem discordo, discordo e discordo totalmente. E as afirmações eram: eu acredito que uma criança com dislexia auditiva se sentiria satisfeita ao jogar com sonata, seria mentalmente estimulada ao jogar com sonata, levaria muito tempo para aprender a utilizar o sonata, pode se frustrar com o uso do sonata, se sentiria encorajada pelas mensagens de eu apresentadas pelo sonata, compreenderia facilmente as informações disponíveis no sonata. Bom, os resultados que a gente obteve foi que, para a pergunta de se eles recomendariam o sonata para outros colegas que trabalham junto a crianças com dislexia auditiva, sim, todos eles recomendariam o sonata. Então, foi um feedback bastante positivo da parte deles. Ainda, sobre os resultados, na questão da pergunta do tipo Likert, para as afirmações como se a criança apreciaria jogar com sonata, se sentiria satisfeita ao jogar com sonata, se seria mentalmente estimulada a jogar com sonata, 2 dos avaliadores disseram que concordavam totalmente com essa afirmação e um que concordava. Sobre as afirmações que levaria muito tempo para aprender a utilizar o sonata e que ele poderia se frustrar com o uso do sonata, cada um escolheu um. Seria um escolheu concordo, outro escolheu nem concorda nem discorda e outro que discorda. Para a afirmação de se sentiria encorajada pelas mensagens de erro apresentadas pelo sonata, cada um também escolheu um ponto. Um disse que concordava totalmente, outro disse que não concordava e outro disse que discordava. E, por fim, se a criança compreenderia facilmente as informações que estão disponíveis no sonata. 2 deles disseram que concordam totalmente com essa afirmação e um que discorda. Por fim, a gente ainda teve feedbacks dele da parte de quais são as melhores características do sonata. E eles disseram que os áudios para feedback sonoro, as reproduções da letra e do desafio, as reproduções sonoras, as cores e os desenhos que o aplicativo traz, que o jogo traz em si. Disseram que também fatores a serem melhorados poderia aumentar a complexidade do jogo e dar algumas sugestões, como a distribuição ser feita de forma gratuita e que tivesse uma explicação sonora inicial de como o jogo funciona. Bom, por fim, a gente conclui que a associação grafema-fonema, ela ainda é uma barreira na alfabetização de crianças com dislexia, e que a tecnologia ela pode ter um papel de grande importância para quebrar essa barreira, principalmente quando a gente utiliza jogos, por trazer toda a sua questão de lúdica e a questão de ter um tratamento, uma visão de aprendizado mais individualizado para o aprendiz. A gente viu também que há poucos jogos disponíveis na Play Store, e essa quantidade é menor ainda se a gente for olhar os jogos que tem disponível para português, né? Então, há um vácuo aí, e a gente acha que o Sonata pode preencher esse vácuo de jogos que tenham essa finalidade. A gente também ainda busca, como trabalho futuro, fazer uma avaliação mais profunda com outros profissionais, tais quais fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, e disponibilizar uma versão na Play Store.